O cofre histórico. Existe um livro, guardado sob 7 chaves na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, que é considerado o objeto mais misterioso do mundo. Ele não tem título oficial, seu autor é um fantasma e sua mensagem permanece em silêncio absoluto há mais de 600 anos. Cientistas renomados, linguistas de elite e os maiores quebradores de códigos das duas grandes guerras mundiais dedicaram suas vidas a uma única tarefa: ler apenas uma frase deste manuscrito. Todos falharam. Bem-vindos ao Cofre Histórico. Hoje, vamos abrir as páginas do manuscrito Voynich e tentar entender por que este livro se recusa a ser lido. A nossa história começa de forma cinematográfica no ano de 1912, em um antigo colégio jesuíta perto de Roma, na Itália. Wilfrid Voynich, um negociante de livros raros de origem polonesa, estava vasculhando um lote de manuscritos que a ordem religiosa precisava vender discretamente. Entre volumes conhecidos e registros históricos comuns, ele encontrou um objeto estranho. Era um volume de tamanho médio, com cerca de 240 páginas de pergaminho de vitela, coberto por uma capa de veludo desbotada. Ao abri-lo, Voynich não encontrou latim, grego ou qualquer língua europeia conhecida. O que ele viu foi uma caligrafia elegante, fluida, escrita da esquerda para a direita, mas em um alfabeto completamente desconhecido. Voynich, um homem acostumado com raridades, percebeu imediatamente que tinha algo sem precedentes em mãos. Ele passou o resto da vida tentando decifrar o código, convencido de que continha segredos alquímicos ou científicos de Roger Bacon, o filósofo medieval. Mas Voynich morreu sem ler uma única palavra. O livro herdou seu nome, mas seu segredo permaneceu intocado. O que torna o manuscrito Voynich tão perturbador não é apenas o texto, mas as ilustrações que o acompanham. O livro é dividido em seções que parecem seguir uma lógica científica, mas uma ciência que não pertence ao nosso mundo. A primeira seção é botânica. Existem centenas de desenhos de plantas, raízes e folhas. À primeira vista, parecem ilustrações medievais comuns, mas quando botânicos modernos as analisaram, o choque foi total: nenhuma daquelas plantas existe na Terra. São quimeras botânicas, onde a raiz de uma espécie se funde ao caule de outra e as flores de uma terceira. É como se o autor estivesse catalogando a flora de um planeta alienígena ou de um jardim onírico. Depois, encontramos a seção astronômica e astrológica. Existem diagramas circulares, mapas estelares e signos do zodíaco. Mas, novamente, algo está errado. As constelações representadas não correspondem exatamente ao céu que vemos. Há sóis com rostos humanos e estrelas dispostas em espirais que desafiam o conhecimento astronômico da época. Logo em seguida, chegamos à seção mais bizarra de todas, a seção biológica ou balneológica. Aqui, dezenas de figuras femininas nuas aparecem imersas em banhos de um líquido verde estranho, conectadas por uma rede complexa de tubos e canos que lembram órgãos humanos ou sistemas de encanamento sofisticados. O que isso significa? Seria um tratado sobre fertilidade? Uma receita para a imortalidade? Ou algo muito mais sombrio? Durante décadas, céticos afirmaram que o manuscrito era uma farsa sofisticada do século XIX, criada pelo próprio Voynich para ganhar dinheiro. Mas a ciência moderna deu um veredito incontestável. Em 2009, pesquisadores da Universidade do Arizona realizaram testes de datação por radiocarbono nas páginas de pergaminho. O resultado foi unânime. O material foi produzido entre 1404 e 1438. O livro é genuinamente medieval. Ele foi escrito no início do Renascimento, uma época de transição onde a magia e a ciência ainda caminhavam de mãos dadas. Se o livro é real, quem o escreveu? Os nomes que surgem na investigação são dignos de um filme de suspense. Alguns apontam para John Dee,
o astrólogo e espião da rainha Elizabeth I, que teria vendido o livro ao imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico por uma fortuna em ouro. Rodolfo II era um homem obcecado pelo ocultismo e acreditava que o livro continha a chave para a pedra filosofal. Outros sugerem Jacobus de Tepenec, o médico pessoal do imperador, cujo nome foi encontrado quase invisível sob luz ultravioleta em uma das páginas. Mas nenhum deles parece ter as habilidades necessárias para criar um sistema linguístico tão complexo. E aqui entramos no coração do mistério, a língua voynich. Criptógrafos militares, incluindo Herbert Yardley, que quebrou códigos diplomáticos japoneses, e William Friedman, o homem que decifrou a máquina Purple do Japão na Segunda Guerra Mundial, debruçaram-se sobre o manuscrito. Friedman passou anos analisando o texto e chegou a uma conclusão fascinante. O voynich não parece ser um código de substituição simples, onde uma letra substitui outra. Ele possui as características estatísticas de uma linguagem natural. As palavras têm padrões de repetição, prefixos e sufixos, exatamente como o inglês ou o italiano. No entanto, não há correções. O autor escreveu o texto de forma contínua e segura, sem um único erro ou hesitação, algo quase impossível se você estiver codificando um texto complexo mentalmente. Existem 3 teorias principais que os investigadores consideram hoje. A primeira é que o manuscrito está escrito em uma língua natural que foi artificialmente modificada por um sistema de criptografia que ainda não compreendemos. Alguns sugerem línguas extintas do leste europeu ou dialetos asiáticos arcaicos. A segunda teoria propõe que se trata de uma língua sintética ou filosófica, criada por um gênio medieval séculos antes de essas ideias se tornarem populares. Alguém que tentou construir uma linguagem lógica perfeita para descrever a natureza. A terceira teoria é a mais controversa. O manuscrito é um exercício de glossolalia ou escrita automática. O autor poderia estar em um estado de transe ou surto psicótico, escrevendo algo que fazia sentido apenas em sua mente, mas que seguia as estruturas fonéticas de sua língua materna. Ou, de forma mais pragmática, poderia ser um embuste de luxo. Um alquimista charlatão poderia ter criado o livro com um visual impressionante e um texto incompreensível apenas para enganar reis e nobres ricos, vendendo-o como um segredo ancestral proibido. Mas se for um embuste, por que o autor teve tanto trabalho? Por que criar 240 páginas de pergaminho caríssimo, com pigmentos raros e uma estrutura linguística tão consistente que engana até computadores modernos? Pesquisas recentes com inteligência artificial tentaram mapear o texto e sugeriram que a estrutura se assemelha ao hebraico antigo abreviado ou ao latim codificado. No entanto, quando as traduções são geradas, o que surge são frases fragmentadas que não formam um sentido claro. O mistério permanece. O manuscrito voynich é um lembrete humilde de que, apesar de toda a nossa tecnologia, o passado ainda guarda segredos que não podemos tocar. Cada vez que alguém afirma ter decifrado o voynich, a comunidade acadêmica encontra uma falha na lógica. Ele continua lá, silencioso na estante de Yale, desafiando a nossa inteligência. Seria ele o diário de um viajante do tempo? O registro de uma civilização perdida? Ou apenas o delírio de um gênio solitário que levou sua linguagem secreta para o túmulo? Talvez o valor do voynich não esteja na resposta, mas na pergunta. Ele nos obriga a olhar para a história com mais curiosidade e menos certeza. Se você chegou até aqui, você faz parte do grupo de pessoas que não se contenta com o óbvio. O mundo está cheio de cofres esperando para serem abertos, e o manuscrito voynich é, sem dúvida, o mais resistente de todos eles. Gostou dessa investigação profunda? O cofre histórico é o seu lugar para descobrir os detalhes que os livros didáticos ignoram. Não esqueça de deixar seu comentário. Você acha que o voynich é uma mensagem real ou o maior golpe da Idade Média? Salva esse vídeo para mostrar aos seus amigos entusiastas de mistério e se inscreve no canal para não perder nossa próxima revelação histórica.
A história é um enigma, e nós estamos apenas começando a resolvê-lo. Até a próxima! Inscreva-se no O Cofre Histórico.